Olá, eu sou Mônica Sampaio de Melo, e eu vim conversar com você aqui no Agradabilidade sobre tempo. Nós temos um tempo a cumprir aqui na Terra, e esse tempo ele foi programado por Deus antes mesmo de nós nascermos. Está lá no Salmo 139. Quando o nosso corpo ainda não tinha nem forma, os nossos dias já estavam sendo escritos dia após dia num livro. E eu quero ler para você um texto bíblico que vai respaldar a nossa conversa aqui hoje. Se você está preocupado com alguma coisa, com algum tempo de acontecimento, com alguma coisa que aconteceu e poderia, você acha, ou outras pessoas acham, que poderia ter sido evitado, escuta esse texto do Salomão, atribuído ao Salomão, filho de Davi, ao homem a quem Deus deu sabedoria, em Eclesiastes, capítulo 3. O verso 1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, sim, há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear. Prantear seria uma lamentação, um estado de tristeza, de melancolia, mas há tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de buzinar e tempo de parar de buzinar. Viu? Parou. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. No verso 2, tempo de nascer. Há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. Cada pessoa nessa terra foi uma pessoa escolhida por Deus para estar nessa terra, para estar durante um determinado tempo. Um tempo que vai servir a um determinado propósito, a uma missão de Deus na vida de cada um de nós. Hoje é dia 18 de junho de 2016, sábado, e nesta semana, aliás, nas duas últimas semanas, 3 pessoas conhecidas minhas, 3 irmãos de fé, foram recolhidos pelo Senhor. Na quinta-feira da semana passada, hoje é dia 18 até 16, menos 7, dia 9, né? Foi o irmão Ney Gonçalves, missionário do grupo de missionários motociclistas Águias de Cristo, aqui do Rio de Janeiro, e depois ele foi para Teresópolis, marido da Cris, uma irmã querida, que quando eu cheguei pela primeira vez no Águias, ela me recebeu, me ciceroneou, né? Foi muito querida. O ano passado, quando meu filho fez o êxodo, meu filho mais velho, quando ele foi recolhido pelo Senhor, a Cris e o Ney, né, me deram um consolo da parte do Senhor, estiveram comigo, e eu sou muito grata, e eu estou procurando, né, retribuir
essa gratidão a ela. No domingo, dia 12, foi a vez do pastor Joy de Miranda, um pastor que fez um trabalho muito bom na área da identidade sexual. Ele foi um travesti que se converteu a Jesus Cristo, se casou com a missionária Edna, teve o Pedrinho, filho deles, ficaram casados 17 anos. E 17 anos ajudando pessoas com crise de identidade sexual a se encontrarem em Cristo, falando e provando pelo seu próprio testemunho de que a conduta sexual, ela não pode ser considerada como algo que a pessoa, algo imutável, algo que a pessoa nasce assim e vai ser assim, Mas eu não quero falar sobre isso. Eu vim falar sobre a passagem do Mateus. A terceira pessoa que fez a passagem, que foi terça-feira dessa semana, no dia 14 de junho, foi o Mateus Oliveira, filho da cantora evangélica Eichla e do pastor Odilon, filho do também já recolhido pelo senhor pastor José Santos, que era o pastor da Assembleia de Deus da Penha, que na gestão do pastor Silas Malafaia adotou o novo nome, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a qual eu já pertenci. E o Mateus, ele entrou em coma por causa de um quadro de meningite viral, o mesmo que o pastor Joide teve, e ficou em coma 6 dias. E nisso a Isla, por ser uma pessoa conhecida, por ser uma pessoa querida, as pessoas se mobilizaram para orar pelo Mateus. E fizemos campanha de jejum, e a Isla orando pelos nossos filhos, e nós orando pelo Mateus, orando pelos nossos filhos. Foi uma mobilização de mães e de pessoas em todo o planeta, em cada parte do planeta tinha alguém orando pelo Mateus. Por quê? Porque era um filho de uma cantora conhecida. Aí muitas pessoas se perguntaram, tantas pessoas acamadas, internadas em hospitais, necessitando da nossa oração? Sim. Mas existiu um propósito específico do Senhor em levantar um povo, um grupo grande, para entrar em oração. Porque há uma promessa em Gênesis 12, verso 2, a partir do verso 1, quando Deus manda que Abrão saia de sua terra e de sua parentela e vá para a terra que Deus vai lhe mostrar, Deus fala assim, que abençoará os que o abençoarem e amaldiçoará os que o amaldiçoarem. E isso valendo para Abrão e para toda a sua descendência. E a sua descendência é Cristo. Então, aquele que está em Cristo é descendente de Abraão e é filho da promessa, como Isaac. Em Gálatas 4:28, o apóstolo Paulo fala: vós, pois, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. E o que significa ser filho da promessa? Quando alguém se levantou para orar por alguém, está abençoando com oração, está sendo abençoado também a sua casa, o seu filho, porque na própria carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Faz parte da aliança e Deus é fiel à sua aliança. Deus cumpre o que prometeu. Então, não vamos nos iludir crendo que esse povo foi reunido à toa porque o Mateus morreu. Não, o Mateus já tinha a data limite dele para partir. No dia 14 de junho, a missão dele durou 17 anos.
Tem pessoas cuja missão dura 80 anos. Tem outras que dura 3 semanas na vida intrauterina, não chega a nascer, mas cumpriu a sua missão. Tem outras que bebezinho são recolhidos, como foi o caso do filho do Davi, do primeiro filho do Davi com a Batseba. Bebê, criança, Deus recolheu, mas teve uma missão. Qual foi a missão? Mostrar ao rei Davi que ele tinha a capacidade de se arrepender, de que ele tinha errado. Porque é isso que Deus chama de coração segundo o coração de Deus. Um coração que tem a capacidade de se arrepender. Pois a missão de Jesus Cristo na terra foi trazer o arrependimento, foi chamar ao arrependimento para haver a reconciliação com Deus, do homem com Deus. Então é esse coração que Deus está procurando. E quando nós nos reunimos para orar pelo Mateus, na verdade, nós estávamos orando por nós estávamos recebendo bênçãos. Deus naquele tempo, e olha, foi uma semana densa, uma semana puxada, uma semana que parecia que tinha hostes espirituais, sabe, cobrindo o céu, sabe, tava pesado, tava esquisito. Quem tem ministério de intercessão, quem tem sensibilidade espiritual, notou que foi uma semana diferente. Foi uma semana que as coisas estavam dificultosas, foi uma semana muito, muito puxada, espiritualmente falando. E Deus reuniu essas pessoas usando alguém que ele colocou num velador mais alto que ilumina um campo maior, que é o caso da cantora Êxila, né, para fazer com que esse povo se unisse num só propósito, com um só coração, como se fosse um só homem. Então o Espírito Santo, ele moveu algo grandioso nesta nação e em todo lugar, porque a igreja, ela é espiritual. Em todo lugar onde havia uma pessoa orando, intercedendo pelo Mateus, se unia aquele espírito da outra pessoa que estava orando pelo Mateus, e outro. E Deus operou. Muitas curas aconteceram, muitas libertações, e ainda vão acontecer, porque foi algo muito grande que foi desbaratado no céu. Quem teve fé para orar, não para julgar, teve muita gente falando assim, porque é o filho da cantora, a gente tem que orar por ele, mas aí começou a pulverizar o assunto, começou a banalizar o assunto, não entendendo a profundidade, o peso espiritual que estava acontecendo. E aí começou a pulverizar. Não, tem que orar por todo mundo. Não, olha só. Você tem compromisso com o seu próximo. Tá? Quando Deus levanta uma pessoa que ela pode não ter proximidade física com você, mas você conhece, se sensibiliza pela situação dela, é o Espírito Santo que está levantando um exército, ele está levantando um soldado para orar. Foi batalha espiritual. E essa batalha continua sobre a Êxila, porque agora ela foi um upgrade no exercício do ministério dela aqui na Terra, como aconteceu com o meu. Quando uma mãezinha tem seu filho recolhido, quando ele parte antes dela, e ela busca entender que foi a soberana vontade de Deus e que todos vamos nos encontrar em Cristo. Aqui é só uma passagem, ninguém vai ficar aqui para virar uma bananeira,
Não, nós vamos, tem um tempo certinho, daqui a pouco nós estamos encontrando com os nossos entes queridos, não tenha dúvida disso. Agora, quando você entende isso, e entende, bom, agora Deus vai usar o consolo com o qual eu vou deixar, eu vou permitir que Ele me console, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 1, e vou consolar outras pessoas. Deixa eu te dar certinho aqui. Se não me engano, é 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Também não tem outra, né? Se não for a segunda, é a primeira. Né? Não tem tanta carta assim para procurar. Então, vamos lá. E agora, o importante é que a gente exerça, né? Exerça esse ministério da consolação, um ministério de Barnabé, filho da consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, fala assim, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha por que nós passamos tribulação, para que nós possamos ter uma fé aperfeiçoada e nessa fé aperfeiçoada nós possamos crescer em graça, crescer na estatura do varão perfeito. Então, queridos, você que ficou decepcionado porque você orou pelo filho da Ístula e Deus não atendeu o seu pedido de dar mais tempo de vida ao Mateus, eu te digo, Deus cumpriu o seu propósito. Cumpriu na vida do Mateus, cumpriu e está cumprindo na vida de cada um que orou. Cumpre na vida da Ístula e do pastor Odilon e do Lucas, filhinho deles, assim como cumpre na minha vida, na vida do meu filho, na vida do meu neto, que é filho do meu filho que partiu. E se nós não lutarmos contra Deus, nós vamos conseguir chegar todos diante de Deus, com a nossa colheita na mão, sabe? Com as nossas obras, não para julgamento, mas com tudo aquilo que nós fizemos por meio da fé, com pessoas consoladas com o consolo que nós recebemos, sabe? E quando nós paramos um tempinho para orar por essas mãezinhas ou por essas esposas, ore pela Edna, pelo Pedrinho, é a esposa do pastor Joy de Miranda e o filhinho dele. Ore pela Cris, do Ney, do Águias de Cristo, né? Que o marido dela foi na frente preparar um lugarzinho para ela lá no céu, na mesa do banquete do Cordeiro de Deus, das bodas do Cordeiro. Olha que maravilha! Ore também pela Ístula. E se você tem pessoas enfermas, que Deus fala assim, ore por ela. Sabe por quê? Você tem 24 horas por dia para realizar a sua missão, sendo que uma parte dela você dorme. Outra parte talvez você esteja trabalhando ou estudando, mas enfim, tirando a parte que você dorme 7, 8 horas por dia, você tem que cumprir a missão que Deus te deu. E a missão não é, você não pode estar em todos os lugares e não tem todas as missões, não são todos os enfermos, mas é o teu próximo, aquele que o Espírito Santo coloca para você como missão. Ore por ele. Interceda por ele, visite ele, faça a tua parte. E agora, não tente fazer com que os outros também venham a se sentirem culpados porque não estão fazendo aquela parte que Deus deu para você. Assuma o seu chamado, cumpra o seu chamado e deixe que o Espírito Santo vai mover cada um no seu próprio chamado. Eu espero que você receba essa palavra com carinho,
que a sua fé seja renovada. Lembre-se que você é filho da promessa. Se ainda não é, entregue a sua vida a Jesus Cristo agora. Fala assim comigo: olha, eu me arrependo de toda essa vida desregrada que eu estou vivendo e vou realmente entregar minha vida a Jesus Cristo. Jesus, toma conta da minha vida, a partir de agora eu sou teu, escreve meu nome no livro da vida e me ensina, Espírito Santo, a andar nos teus caminhos agora. Pronto, a partir de agora você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. E você que já é cristão e ficou entristecido com essa situação, não fique não. Deus operou e grandemente. E abra as tuas mãos para receber o teu galardão, você que orou pelo Mateus. Agora, não é por isso que agora, todo mundo, vamos orar por todo mundo, porque tem muita gente doente para você orar. Faça apenas aquilo que o Espírito Santo te manda fazer. Não seja Marta, seja Maria, Maria de Betânia, aquela que escolheu a boa parte, Lucas 10, 38, 39, e que dela ninguém vai tirar. Qual foi a boa parte? Se sentar aos pés de Jesus e ouvir as instruções. Faça isso e fique na paz. Visite meu blog www.agradabilidade.blogspot.com. Visite meu canal no YouTube, que tem vários vídeos. É Mônica Sampaio e também Mônica Sampaio de Melo, com L só. Você vai encontrar muitas coisas. Se quiser me seguir no Facebook, é www.facebook.com/monica.sampaio1. que também é o meu e-mail, apenas você adicione o @gmail.com. E a fanpage do Agradabilidade, para você curtir e seguir e receber as atualizações, é facebook.com/agradabilidade. Fique na paz, obrigada pela atenção e olha, você é filho da promessa.